Boa quarta-feira para vocês. Mais aí uma continuidade de semana para a gente estar bem animado, bem felizes e bem empolgados. Bom, é um prazer imenso estar aqui transmitindo essas informações para vocês de um modo virtual, de um modo inovador. Para nós, professores, isso aqui é um desafio muito grande, mas a recompensa ela vem justamente no aprendizado. Eu espero que vocês tenham se dedicado, estejam se dedicando muito, até porque isso é de extrema importância para o aprendizado de cada um de vocês, ok? Pessoal, é importante deixar muito claro toda essa ênfase, toda essa fundamentação relacionada à nossa produtividade e a todos os efeitos em relação ao meio que favoreça essa base, a esse ensino que nós estamos passando a vocês, ok? Bom, falando sobre complexos regionais e dando continuidade no assunto sobre regionalização do território brasileiro. Nós já estudamos que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele foi fundamental para todas as transformações do nosso território. Desde antes da criação do IBGE, o Brasil ele vem sendo regionalizado, cujo objetivo é justamente o quê? Facilitar a aquisição de informações, facilitar a análise do nosso território, bem como toda a demarcação de áreas. Lembrando que o IBGE é um instituto federal voltado a essa regionalização oficial. Porém, o Brasil apresenta outras duas regionalizações consideradas não oficiais, mas que contribuem e muito em todo o processo de construção do nosso território e favorecem principalmente toda essa análise que nós precisamos. São elas as regionalizações ou complexos regionais geoeconômicos criados em 1967 por Pedro Pinchas Geiger e, consequentemente, os 4 Brasis criados aí por Milton Santos. Milton Santos em uma configuração do nosso território voltada principalmente à demarcação de áreas a partir do desenvolvimento científico e informacional em meio à segunda metade do século XX. Bom, para começar a falar, vamos aí falar sobre regionalização geoeconômica. Esta regionalização aqui, ela não é oficial, ok? Portanto, nós temos essa regionalização como um propósito de demarcação de terras ao longo do território brasileiro e fatores que promovem e favorecem todo um desenvolvimento. Para Pedro Pinchas, na década de 60, haviam 3 grandes regiões dentro do território. Regiões essas que, como vocês podem observar no mapa, elas não respeitam os limites territoriais de cada unidade de federação. Mato Grosso é um estado que se localiza tanto na região amazônica quanto na região centro-sul. Tocantins, tanto na região centro-sul quanto na região amazônica, Maranhão, na região amazônica e na região nordeste, Minas, norte, Serra da Canastra, região nordeste, sul, centro-sul do território, ou seja, para Pedro Pinchas, havia uma diversidade no ramo territorial e em todas essas características, que favoreciam justamente essa diversidade em meio ao nosso território. Nós podemos observar o seguinte: a partir dessa reconfiguração proposta por Pedro Pinchas em 67, o Brasil é regionalizado em regiões do presente, do passado e do futuro. Do passado, a região Nordeste, por ser a região de primórdios povoamentos aí entre o século XVI, século XVII, ainda apresentando na década de 60 e na atualidade uma grande concentração fundiária, uma desigualdade social e uma pobreza extrema, principalmente em razão dos fatores naturais, o clima semiárido, a caatinga e outros meios que, infelizmente, propõem todo esse processo de pobreza em meio à região Nordeste.
A região do presente, na década de 60, sendo ela considerada a região Centro-Sul, uma região de povoamento aí do século XVIII, onde o café, a mineração e essa industrialização iniciada por Getúlio e dada em continuidade no governo de JK, impulsionaram todo o desenvolvimento econômico dessa grande região, sendo ela marcada por grandes metrópoles, sendo ela marcada por essa grande atividade econômica. E, por fim, a chamada região do futuro, a região amazônica, marcada por todo o propósito do ciclo da borracha, do extrativismo e até mesmo da chegada da Zona Franca de Manaus. Fatores que propunham e favoreciam todo um desenvolvimento ao local e todo um meio de crescimento econômico, bem como elevação urbana. Levando em consideração que nesta região nós temos como fatores principais duas grandes metrópoles, Manaus, capital do Amazonas, e Belém, capital do Pará. Região amazônica, região de grande população, de imensa população indígena dentro do território brasileiro e com fatores relacionados ao extrativismo mineral, vegetal e animal que desempenham todo um crescimento para essa sub-região geoeconômica. Para o Pedro Pinchas, um fator de grande deficiência era a população, a mão de obra local, levando em consideração que a região amazônica é a região de menor população absoluta, ou seja, entre as três regiões do território, a que apresenta a maior quantidade de habitantes e a menor população relativa, que é a comparação entre a quantidade populacional e a área ocupada, a tão conhecida densidade demográfica. Fatores que acabam, é claro, influenciando diretamente em todo esse processo ocupacional dentro do território brasileiro, ok? Dando continuidade em relação às regiões, nós temos aí a região Nordeste. Região Nordeste que abrange uma subdivisão segundo Pedro Pinchas, onde o Nordeste pode ser regionalizado em 4 domínios naturais, sendo eles o Meio Norte, o Sertão, o Agreste e a Zona da Mata. Em amarelo no mapa, a Zona da Mata, faixa litorânea, faixa de predomínio do bioma Mata Atlântico, do clima tropical litorâneo, fatores que promoveram historicamente a plantação da cana-de-açúcar, maior densidade populacional e maior concentração das atividades industriais. O que, é claro, foge aí dos estereótipos da região Nordeste, de seca, de precariedade, de pobreza. A região da Zona da Mata é considerada a região mais desenvolvida, mais elevada em todo o contexto socioeconômico. Temos também o Agreste que é impulsionado por minifúndios policultores, plantação de frutas, de insumos de modo em geral, que desenvolvem toda uma economia em meio a esse domínio natural da região Nordeste e contribui, sem sombra de dúvidas, com todo o desenvolvimento local. O Agreste é uma faixa de transição entre a Zona da Mata, a Zona da Mata Atlântica e o Sertão, Maria Eduarda. Maria Eduarda, que pode observar a partir do Sertão a área de maior extensão territorial, mas uma área de menor base de densidade populacional, onde apresenta aí todo o clima semiárido, toda a faixa relacionada ao bioma caatinga e precariedades sociais muito grandes, voltada a uma concentração fundiária e principalmente a uma desigualdade social. Nessa faixa do sertão nordestino e em meio ao leste do meio norte, nós podemos observar o chamado polígono das secas, área onde o clima seco predomina, uma vegetação xerófita e pouca quantidade de matéria orgânica. Fatores que favorecem, sem sombra de dúvidas, a produtividade econômica local e o ganho financeiro. E aí nós temos também a região meio norte,
Região meio norte, que é composta pelo clima tropical em uma área de mata de cocais. Mata de cocais que serve para o extrativismo vegetal da região e contribui, sem sombra de dúvidas, para todo o desenvolvimento local. Infelizmente, nem tudo são flores a partir de todo esse processo. Nós temos aí, a partir da visão de Pedro Pincha Geiger, a indústria da seca. Uma denúncia realizada até mesmo nos meios de comunicação local do período para denunciar grandes fazendeiros, grandes coronéis que utilizavam-se da desculpa do argumento da seca para adquirir fundos junto ao governo federal. E esses fundos, que deveriam aí ser distribuídos e apropriados por toda a população local, infelizmente se concentrava nas fazendas para a criação de açudes e principalmente para benefício dos próprios fazendeiros. Um fator irregular, mas que infelizmente marca essa triste história do território brasileiro, ok? Bom, dando continuidade, eu trouxe aqui para vocês elementos e fatores sobre cada um dos domínios naturais, a iniciar pela zona da mata. Zona da mata que pode ser classificada em zona da mata cacaueira, na produção do cacau, a zona da mata açucareira e a zona da mata do recôncavo baiano, área de extração petrolífera de grande concentração industrial. Essa é a região com maior densidade demográfica e, consequentemente, a região que apresenta um grande destaque econômico, a partir da produção em monocultura, do sal e da grande concentração fundiária. Aqui as divisões, como eu comentei com vocês, e aí partindo para o Agreste, que é uma região de transição entre a zona da mata e propriamente entre o sertão nordestino. Uma faixa que foge aí às configurações dos demais domínios naturais da região Nordeste, por apresentar uma policultura, variação de gêneros em termos produtivos, sendo eles voltados à produção do milho, do feijão e até mesmo à pecuária extensiva. Faixas de extrema umidade que favorecem toda essa produção e áreas irrigadas. O sertão é uma faixa que apresenta um grande subdesenvolvimento, até pelos fatores naturais do predomínio do clima semiárido, que justificam a fome, a pobreza, a intensa desigualdade infantil, o baixo IDH e até mesmo a grande concentração fundiária. Mas o sertão, ele também vem se desenvolvendo nos últimos anos a partir de todas as suas atividades econômicas. O cultivo irrigado, a produção de têxtil, a produção industrial em Pecém, no norte do Ceará, nessa faixa litorânea, e até mesmo a pecuária extensiva de corte, que favorecem todo o desenvolvimento local e contribui, sem sombra de dúvidas, para o desenvolvimento da região, ok? Bom, e por último, nós temos aí o meio norte. O meio norte, uma faixa de transição, como eu comentei com vocês, de clima tropical, que favorece a plantação do arroz, do algodão e da cana-de-açúcar. Tá vendo essa mata dos cocais aqui ao lado? Toda essa vegetação é muito utilizada, Maria Clara, pela população local como extrativismo vegetal, ou seja, como forma de garantia de renda, de geração e principalmente para acúmulo financeiro, a partir da produção de artesanatos e outros meios produtivos, ok? Por último, chegamos aí à região Centro-Sul, segunda divisão de Pedro Pinchas. E nesta região Centro-Sul, nós temos toda uma delimitação do território voltada à faixa de maior contribuição para o PIB brasileiro, de maior concentração da mão de obra da população economicamente ativa e até mesmo da produção agrícola moderna e industrial. E fatores como esses dois mapas aqui podem explicar tranquilamente todo esse processo. Os climas da região extremamente propíceis à produção agrícola, solo vermelho, a terra roxa, favorável a um solo fértil na produção do café e a imensa densidade demográfica.
Densidade demográfica lembra justamente o que, segundo ano? Lembra mercado consumidor e lembra mão de obra. Fatores preponderantes na atuação e na instalação de indústria e demais investimentos. A região Centro-Sul, ela pode ser dividida em 3 sub-regiões. O Centro-Oeste, na presença de Brasília e de todo esse agronegócio, o agrobusiness, essa produtividade. Na região Sul, por uma região de elevadíssimo IDH e boas condições que garantam a qualidade de vida da população, e a região Sudeste, região que nem precisa falar pelas cidades globais, as grandes metrópoles, São Paulo e Rio de Janeiro, que atraem investimentos do mundo todo. Fora toda a sua produção voltada à pecuária, ao extrativismo mineral, às fontes energéticas que são rentáveis ao produto interno bruto do território brasileiro, ok? Foi essa demonstração realizada por Pedro Pincha Geiger, na qual Milton Santos não ficou nem um pouquinho para trás. Segundo Milton Santos, em uma regionalização também não oficial, o Brasil pode ser dividido em 4 grandes regiões: Amazônia, região Nordeste, região Centro-Oeste e concentrada. Esse estudo, feito por Milton Santos e Maria Laura Silveira, ele iniciou no final da década de 70, mais precisamente entre 78 e 79. Mas ele só foi concluído e apresentado no final do século XIX e início do século XXI. Para Milton Santos e Maria Laura Silveira, há uma desigualdade muito grande no cenário socioeconômico dentro do Brasil, onde todo esse cenário ele é ampliado a partir das desigualdades, a partir da globalização. Ou seja, a globalização ela vem como meio preponderante no aumento das desigualdades sociais. E para Milton Santos, o Brasil apresenta diversidades em relação ao meio técnico, científico e informacional, não sendo ela aí direcionada e igualitária em todo o território. Segundo as estatísticas, grande parte dos investimentos na área de saúde, na área educacional, bem como na área tecnológica, se concentram na região Sudeste e Sul, que para Milton Santos pode ser chamada de região concentrada. Ah, professor, mas espera aí. O senhor comentou que a região amazônica ela vem crescendo, tanto é que Pedro Pinchas a considerou como uma região do futuro na década de 60. Sim, mas de fato, em termos de desenvolvimento científico e informacional, a região amazônica, centro-oeste e a nordeste ainda são regiões esquecidas dentro do território brasileiro. E fatores preponderantes e até mesmo culturais que infelizmente ainda determinam toda essa concentração de renda, a concentração fundiária e as desigualdades sociais. Galera, um beijo enorme para vocês. Eu espero que vocês continuem estudando, focados. Aqui nós concluímos o capítulo número 7 e a apostila número 2, tá bom? Qualquer dúvida, mantenham contato comigo, façam as atividades, permaneçam cada vez motivados, que essa tempestade aí irá passar daqui a pouco. E logo, logo, ó, estaremos aí nas aulas presenciais com um gás total para a gente dar andamento. Beijo imenso e boa continuação de semana.